E aos 18 eu saí do Blackness Boys, desse quarteto, e entrei no High School Ah, era o Musical. Black? E fiquei no High Eu School. conheço esse quarteto aí, hein? Era o Eu Blackness ouvi Boys, esse som aí, exatamente. muito bom. Pra você que chegou agora e perdeu o início da live e quer saber quem é esse cara bonito e careca, o nome dele é Renatinho Max. Do Murilinho, você vai colocar o arroba dele aí? Murilinho vai colocar o arroba do Instagram dele, você já pode seguir ele. Renatinho na minha visão, é um dos melhores e mais lapidados segundo tenor do Brasil. Renatinho, pode continuar. Bom, continuando, então, eu não via futuro ao trabalhar com música, né? Porque acho que a gente não tinha uma referência. Uhum, Aqui no Brasil, a gente sempre teve essa sensação de que música não é trabalho, ou de que você canta e aí, mas você não trabalha. uhum. É uma piadinha pronta, mas que é realidade. Sim. Né? Muitas vezes aconteceu isso, de eu falar que eu era professor de canto, e alguém falar, mas você não trabalha, mas você não faz outra coisa, mas você não vive, né? Você não ganha dinheiro de outra forma. Então, eu acho que a gente já começa sofrendo aí pela falta de referência. E talvez o Exatamente. cara que está em casa, Toninho, ele às vezes ele atua num ramo onde ele não tenha referências milionárias, onde Uhum. ele não tenha referências que fazem mais de 6 dígitos no mês. E talvez por ele não ter essa referência, ele imagina o teto dele muito baixo, Uhum. que era assim como eu imaginava. Para mim, se eu começasse a dar aula num lugar e eu ganhasse R$ 2.000 por mês, naquela época, nossa, eu estava ganhando muito, estava Mas deixa eu puxar um gancho estourado. aqui. Como que aconteceu essa fusão entre Renatinho cantor pro Renatinho empreendedor até o Renatinho lançar um conteúdo? Porque na época, tem quanto tempo você lançou o seu primeiro negócio em aula de canto? Online? Sim, Online tem 1 ano e meio, um ano e vai fazer meio. 2 anos. Como é que foi isso, cara? Você, quase pré-pandemia, como é que foi? Que é que te Então, deu start? Conta pra eu, mim. eu, eu, eu acho que o fato de eu ter começado a caminhada musical sem saber cantar me fez entender um caminho que a maioria das pessoas não entendem. Eu Hum. sofri muito para aprender a cantar. E aos 15 anos eu comecei a lecionar. Então, aos 11 eu não sabia nada, e aos 15 alguém bateu na minha porta e falou: Renato, eu quero estudar com você, porque eu vi você evoluir. Então, eu quero entender Caramba. como você evoluiu, eu quero evoluir também. Então sua E aos evolução 15 já eu chamou a comecei. atenção da galera. Já naquela época já chamou a atenção de alguém. No começo eu neguei um pouco, falei, não sei, eu não quero, eu não vou. E aí eu comecei a ir. Uhum. E eu comecei a fazer, eu comecei a aprender de uma forma diferente, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes, né? Você aprende de um jeito Sim, diferente. sim. E eu comecei a entender alguns conceitos que faziam sentido para mim, e eu vi que faziam sentido para outras pessoas também. Uhum. Aos 18 anos, eu saí do quarteto e eu falei, eu vou virar técnico em informática. Hum. E eu fiz um curso, me formei em técnico em informática, e música não estava me dando dinheiro, só que eu entrei no Raiz Coral, e aí o Raiz Coral já tinha um cachezinho e tal, e aí o número de Ah, alunos duplicou, triplicou, porque né, o a Raiz Coral era vitrine, uma né? vitrine, né, um Sim. pouco maior, então eu viajava um pouco mais, cantava um pouco mais, a galera via mais, e isso voltava em alunos. E eu comecei a perceber no ramo da música que eu tinha vários caminhos a seguir. Uhum. Mas eu vou pular aqui uma parte da história para eu ir direto para a parte do online. Em 2015, eu abri a minha escola, o meu estúdio, aqui em São Paulo, no Vila Mariana, e eu já entendi que eu ia precisar divulgar o meu material, o meu curso Hum. presencial na internet. E aí eu comecei a investir em equipamento. Comprei Uhum. uma boa câmera, investi em iluminação, comecei a investir num cenário bonito na minha antiga escola. E eu comecei a falar, meu, eu tenho que aprender a falar, tenho que aprender a vender, porque eu não sou vendedor, eu sou um músico, eu não sei vender. A princípio, só a ideia musical, né? Isso, só música, música, música. Fala de música comigo, a gente vai ficar uma tarde toda falando, mas Eu se sei. você falasse de alguma coisa de venda, eu não entendia nada. Entendi. E eu comecei a entender que, poxa, eu tinha o meu negócio, mesmo físico ainda, eu precisaria ir para o online. Eu acho que a minha entrada no online começou aí, porque eu comecei a entender um pouco sobre a identidade visual, sobre como fazer uma iluminação, ou sobre como filmar algo. Uhum. E querendo ou não, hoje, tudo na internet é vídeo, é imagem, você tem que lidar bem consigo mesmo na Exatamente. tela do Stories do Instagram. Se você não sabe fazer um Stories, você já perde aí. Uhum.
E o Stories é bacana porque ele te dá espaço para informalidade. Sim. Então, você pode ser informal no Stories. Você não precisa fazer uma mega produção para fazer no Stories. Mas você tem que fazer todo dia. Então, eu comecei a me dedicar um pouco mais na internet. Todos os meus alunos presenciais vinham da internet. Caramba. E aí, eu tenho um amigo que trabalha com marketing digital. O nome dele é Thiago Fonseca. Uhum. E ele é um cara muito gente boa e a primeira vez que ele entrou na minha escola, ele falou, Renato, legal sua escola e tal, mas, cara, você tá deixando de ganhar mais de 100k por mês porque você não tá na internet. Nossa, mas é uma porrada de 6 dígitos, que isso? Mas eu não acreditava nisso. Então pera um pouquinho. Então você tinha um negócio, você organizou a estrutura, o cenário, a câmera legal, a iluminação, mas a grana você ainda não tinha virado. Não. Caramba. Assim, a minha escola, eu acho que eu posso falar que não tem problema nenhum. Eu fazia um ticket médio de 20 mil reais mês, né? 20 Aham. mil, 25 mil era o meu Que faturamento. não é uma grana ruim, né? E não é uma grana Não é ruim. uma grana Eu não ruim. tinha muitos custos, até porque eu era o dono, eu era o professor, eu que dava a maioria das aulas, eu tinha um professor ou outro que trabalhava ali para mim e ganhava, né, algum cachê, alguma comissão, mas eu era o cara Tá, mas me que era conta o uma dono coisa, e era o cara que dava aula. você tem um faturamento de 20 mil reais ao mês, que não é uma grana ruim, e aí aparece um cara maior do mercado e fala assim, você pode tirar 100k. Cara, me conta como é que é esse susto. Nos primeiros, acho que a gente é muito incrédulo, a gente é muito Uhum. bloqueado, não sei se eu posso usar essa palavra. A Pode. gente não acredita, a gente olha e fala, mano, tá viajando, mano, 100k, você é louco? Tipo, não conheço poucas pessoas que têm 100k, que ganham 100k, como que eu vou Sim. ganhar 100k? Então, acho que a primeira repulsa que você tem é que você não acredita. Eu me lembro Então, se que você não acredita, você não vai realizar. eu me lembro que numa viagem que a gente teve junto lá em Vitória da Conquista, a gente tava conversando no jantar e eu falei, Renatinho, e aí, irmão? Como é que é a parada? Você falou assim, cara, eu troquei de carro esses dias, comprei um carro zero. Você lembra que você me contou isso? Eu tinha um carro assim, comprei um carro assim, cara. O negócio é incrível. Eu falei, Sim. caramba, cara. Que Então, demais assim, isso. como que começou? Em Hã, 2017, de tanto esse meu amigo falar comigo, eu falei, bom, eu vou começar a tentar fazer alguma coisa no online, só para eu ver como é que é. Só que eu não queria, você fica com aquela coisa de, será que eu vou pôr dinheiro? Será que eu vou patrocinar no Facebook? Será que eu vou, sabe? Será que eu vou investir pesado? E quando a gente é inseguro, a gente não investe pesado. uhum. Só se a gente for muito louco, assim, muito sangue nos olhos. E eu não era, eu era um cara medroso demais. Então, eu falei, eu vou começar do jeito que dá para eu começar. Como que dava para eu começar? Na época, eu montei Hã. uma turma no Facebook. Falei, galera, quem quiser fazer aula comigo, eu vou abrir uma turma no Facebook, uma turma privada, e quem quiser fazer parte vai me pagar uma mensalidade de R$ 150. E aí, para minha surpresa, eu consegui pôr 80 pessoas nessa turma no Ó, Facebook. E aí eu falei, pô, isso em legal, me dava 2017. aí me dava 8 mil reais aí por mês, mais ou menos. Aham. Isso em 2017. Me dava 8 mil reais por mês para dar uma aula na semana. Falei, opa, peraí, que aluno meu me paga 2 mil reais por aula? Não tem nenhum aluno meu que me paga 2 mil reais por aula. Então, pô, já deu uma escalada, né, no Sim. meu negócio ali naquele momento. Eu falei, pô, que legal. Eu fiquei um ano com essa turma do Facebook. E aí o Facebook começou a me trollar, porque ele começou a não entregar minha live para a galera de dentro do grupo, Uai. né? O algoritmo. E Ah. eu falei, não, vou contratar uma plataforma. Fui, contratei uma plataforma no ano seguinte, fiz uma outra turma, uma segunda turma. E não foi tão boa quanto o Facebook. Por quê? Porque eu senti que a plataforma burocratizou um pouco mais a cena. Então, a Uhum. galera tinha que fazer um cadastro um pouco mais complicado, tinha que entrar lá na página e responder, assinalar um e-mail e responder um negócio e tal. Eu senti que isso deu uma pequena afastada, mas mesmo assim, rolou bem, porque ainda na segunda turma eu consegui uns 60 alunos. Ó. E mesmo burocratizado, né, Uhum. já tinha um sistema de pagamento um pouco melhor, porque era Certo. mais automatizado, era uma recorrência dentro de uma plataforma que o cara entrava com login e senha. Aí o que aconteceu? Eu fui gravando essas aulas, dei um ano de aulas, fui gravando, e no final de tudo, Hum. eu montei um pacote
e chamei esse pacote de Vocal Pro, que é o Vocal pacote que eu Pro. comecei a vender, que é o Certo. pacote que eu comecei a vender de aulas de canto no ano passado. Antes da gente começar, o Toninho falou uma coisa que eu achei legal, porque como que é esse negócio de, pô, vou ensinar canto? Será que a pessoa aprende mesmo? Era uma insegurança que eu também tinha. Pô, será que eu vou ensinar canto? Eu sempre fui muito cuidadoso com o meu trabalho. Eu amo fazer o meu trabalho. E eu tinha essa coisa, mas será que o cara vai aprender pela internet? Será que o cara só de ver o exercício vai conseguir saber se tá, se não tá? Como que vai ser isso? E aí que tá o pulo do gato. Eu comecei a perceber, eu fiquei um ano estudando os alunos, e olhando, observando. Eu comecei a perceber, Toninho, que o cara ele vai na minha escola, ele pega um exercício, ele vai para casa e ele estuda como? Ele estuda sozinho. Apesar dele ter tido um contato comigo, muitas vezes ele, no meio da semana, não me perguntava se ele estava fazendo certo. Muitas vezes, no meio da semana, ele não me mandava um áudio falando, Renato, ouve isso aqui. Não tinha isso. Ele, às vezes, treinava uma semana errado para chegar na semana seguinte e vir em mim e falar, Renato, estou treinando assim. Eu falava, não, mano, tá errado, você não entendeu. É assim. Para ele ir para casa e continuar treinando sozinho. Entendi. O que mudou? O que mudou com o online? Mudou que com o online, o cara ele tem suporte comigo, direto. 5 dias na semana. Não tem Então, intermediário, assim, com você direto. é comigo direto. Então, hoje, o cara ele compra um pacote que é toda a minha história, todo o meu curso, 18 anos de estudo, de conteúdo, onde o cara vai aprender mais sobre oratória. Até o cara que quer aprender a vender, quer aprender a falar, quer pôr a voz para fora. Então, o meu público não é só o cara que canta. O meu público é o professor que está em sala de aula e precisa impostar a voz e não ficar rouco. O meu público é o cara que não consegue pôr entonação na voz, fala tudo muito rápido, ou não tem oratória nenhuma, precisa trabalhar para vender algo. Ele vai fazer o Vocal Pro, ele vai ver diferença. Então, eu tenho... a gente separa a parte musical, Toninho, em 3 coisas. O cantor não é uma coisa só. O cantor é, no mínimo, 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Presta atenção, 3 pilares que são importantes para você que canta ou vai falar, vai usar a voz de qualquer forma. O cantor ou o orador, né, o palestrante, ele precisa dominar com clareza a técnica. O que é técnica? Técnica é músculo. Como que eu executo o grave? Qual que é o grupo muscular que se ativa quando eu produzo o agudo, o médio e o grave? O cantor ou o palestrante que entende isso, muda. Ponto. Olha só. Isso é cientificamente falando, não é eu que inventei isso. Ok? Então, cientificamente falando, quando um palestrante ou um cantor entende qual é o músculo que produz o grave, como que eu recruto essa musculatura grave, média e aguda, quando você entende isso, você se torna técnico. Você aprende a trabalhar sua respiração, sua ansiedade, você aprende a trabalhar isso tudo com muito mais clareza e segurança. Então, esse é o ponto número 1, técnica. Certo. Ponto número 2, musicalidade. A pessoa que domina a musicalidade, Toninho, várias pesquisas já dizem para nós que a criança que estuda música, ela consegue trabalhar o intelecto de uma maneira muito mais aprofundada, ela consegue absorver e entender as coisas com muito mais clareza. Aquela parada de interpretação de texto. A criança que estuda música consegue ter uma clareza muito maior de interpretação de texto na leitura. E isso reflete em todo o restante da vida da pessoa. A questão é que não é só a criança. O adulto, em qualquer fase, consegue absorver sobre isso. Então, às vezes a gente tem alguns bloqueios falando, eu já tenho 30, então não dá para mim. Não, quando você começar, você vai ver que dá. O que acontece é que nós temos vícios, né? Então, a gente vai aprendendo alguns vícios. E aí, às vezes, tirar o vício é mais difícil do que aprender do zero. Mas não é impossível. Dá. Então, a primeira é técnica. A segunda é musicalidade, que é a habilidade de perceber os sons, perceber as notas, perceber uma harmonia, como cantar uma segunda voz. O ouvido vai te dizer muito a respeito disso. E o terceiro e último pilar é a interpretação, que é a habilidade de conectar a emoção naquilo que canta. Então, a técnica e a musicalidade, elas trabalham para a interpretação. E o objetivo de todo palestrante, o objetivo de todo comunicador é trazer essa interpretação para que ele seja entendido. Se eu estou cantando com técnica e musicalidade sem interpretar, eu não estou fazendo o principal, que é levar emoção para as pessoas. É a mesma coisa se eu for um palestrante, eu estou lendo um texto ali na frente sem pontuação, sem respeitar as entonações corretas. As pessoas não me entendem. E se as pessoas não me entendem, a culpa não é das pessoas, a culpa é minha.
eu preciso me fazer entender pelas pessoas. E é só estudando esse tipo de coisa que eu consigo chegar lá. Perfeito. Então, dentro dessa metodologia, Toninho, eu consegui fazer as pessoas entenderem um processo de estudo que vai fazer com que elas desenvolvam a voz parte por parte. Técnica, musicalidade e interpretação. Tudo em um nível diferente. Você entra numa faixa branca, começa a pegar, dar os primeiros passos, passa para uma faixa amarela, até você chegar na faixa preta, são 8 níveis. Então, o cara, ele vai dando passo a passo, ele tem os exercícios, ele tem exemplos do que é errado e exemplos do que é o certo, para que ele possa comparar, e tem suporte direto comigo, para poder cantar para mim. Então, eu tenho sentido muito mais evolução na galera dessa forma do que no presencial. E graças a Deus por isso, porque eu tinha receios também, eu tinha inseguranças que hoje vão caindo por terra, graças a Deus. Sensacional, porque o cara ensaiar, treinar, né? Uma semana errado é um baita prejuízo, porque ele tá uma semana treinando. Quando eu fazia aula, eu tinha costume de gravar, eu ouvia a correção do professor e eu entrava no mesmo erro. E na gravação eu conseguia detectar. Hoje nós temos uma aula online que eu tenho contato direto com o professor. Isso é incrível, cara. Isso e fora o custo-benefício. Sim. Fora o custo-benefício. Que era muito mais caro, porque eu cobrava uma mensalidade de R$300 para você fazer aula, às vezes, em grupo, de 10 pessoas. Em 2 anos, quanto se gasta R$300 por mês? 3.600 por ano, 6.000, 7.000 e pouco. R$7.200, eu acho. O meu conteúdo é equivalente a 2 anos de estudo. Então, em 2 anos, você gastava R$7.000. Hoje, você tem o curso inteiro por menos de R$1.000. Cara, incrível. Então, assim, cara, é muito acessível, cara. Com muito custo-benefício, não tem comparação. Entendeu? Agora, me fala uma coisa. Você cobrava da galera do Facebook lá R$150 cada um? Sim. Aí tinha um grupo fechado. Aí você começou a vender seu curso na plataforma. Quanto que era quando você começou? Como é que foi o seu desafio de começo aí? Dentro da plataforma? Como é que foi a primeira venda? Abriu o carrinho? Bom, eu não tinha noção. Primeiro que eu não tinha noção do que era um perpétuo. Eu não tinha noção do que era uma recorrência. Eu não tinha noção nenhuma dessas coisas. Eu só sabia que eu queria que o cara pagasse por mês. E eu queria poder atender o cara uma vez por semana. Nesse primeiro momento, nessa turma do Facebook, nós gerávamos boletos manualmente. Olha só. Então, tinha uma pessoa na secretaria lá da escola que gerava já os boletos dos alunos presenciais e que começou a gerar os boletos dos alunos online também. Então, todo mês gerava o boleto manualmente. Nossa. Trampo, muito trampo. Quando a gente foi para a plataforma, aí meio que acabou esse trampo manual de gerar o boleto manualmente, porque a pessoa pagava no cartão, ou a pessoa pagava no boleto, isso já foi um respiro. Só que eu comecei também a perceber outras coisas, que não é toda plataforma que às vezes está preparada para receber aquele público, porque tem plataforma que não passa determinados tipos de cartões, tem plataforma que não aceita determinados tipos de pagamento, e eu, como vendedor, eu preciso vender aquilo para aquela pessoa. Se a pessoa tenta passar o cartão uma vez, 2 vezes não foi, já lá o estresse já tomou conta. O estresse toma conta. Então, eu entendo hoje que a plataforma é muito importante. Né? A plataforma que você põe o seu curso é muito importante. E aí, um outro ponto que eu não fazia naquela época, porque eu não sabia, é o tráfego pago. E acho que agora a gente pode cair aqui para como eu realmente fui para o online de vez. Né? Eu comecei a fazer um online dessa forma, ao vivo, mas sem me desfazer da minha escola física. E isso me tomava muito tempo, porque a responsabilidade de uma escola física é muito grande. Apesar de não era só eu que fazia as coisas, mas muita coisa era eu. A nível de direção, de resolver uma assinatura num contrato de um aluno, ou algum BOzinho que aconteceu ali, às vezes eu tinha que estar lá resolvendo, é uma energia que se gasta. Sim. E o mundo da internet, ele é muitas coisas, não é uma coisa só. Então, o cara que hoje quer vender o curso online, ele pode não ser o expert, mas ele tem que pelo menos saber o que pedir sobre o tráfego pago, sobre o designer do site, sobre o próprio produto dele, qual plataforma que ele vai utilizar, sobre como fazer um criativo de vendas, o que são gatilhos mentais, para que serve, como que eu vou roteirizar isso, será que eu vou fazer o perpétuo ou vou fazer um lançamento? Ou os dois? Qual que é a minha estratégia? Como que eu vou fazer um funil de vendas? Então, isso tudo me deixava muito perdido, muito aleatório. E aí eu comecei a fazer essa mudança
do presencial para o online de vez, definitivamente, na pandemia. Então, eu entrei o ano de 2020 muito focado no presencial, olha só, hein? Dia 1º de janeiro de 2020, eu entrei o ano falando, vou arrebentar no presencial esse ano. Eu reformei a escola, eu tinha 20 mil reais, era tudo que eu tinha naquela época, na minha conta. Eu peguei os 20 mil reais que eu tinha, eu reformei a escola, eu pintei, eu coloquei palco, eu coloquei câmera, eu comprei equipamento de som, microfone, comprei iluminação para a galera se sentir num palco na escola e tal. Isso em janeiro. Quando foi em março, Toninho, meio de março, eu perdi, 25 alunos em 2 dias, assim. Caramba! Eu falei, ferrou, mano. Eu tinha uns 70, perdi 25 em 2 dias. Aí, falei, mano, e agora, mano? O que tá acontecendo? Aí, no começo de abril, já era. Eu falei, mano, lascou, velho. Lockdown. Lockdown lacrado, né, mano? Tudo fechado, rua vazia. Eu aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, quem já veio aqui sabe que é lotado, trânsito, a rua vazia. Falei, mano do céu, agora ferrou. O que aconteceu? E seu faturamento foi embora, né, bicho? Foi embora, né? O meu ganha-pão ali, eu tava, né, entrando em paranoia já, falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É porque você investiu dinheiro no negócio, né? E sua galera foi embora. Então, e entrou o lockdown. Isso. Nossa, cara. E aí, mano? Investi dinheiro no negócio físico e entrou o lockdown, fechou tudo. E aí você fica naquele impasse também porque você tem um apego, sabe? Como você põe dinheiro, você fala, não, mesmo que tá tudo fechado, eu pus dinheiro. Pô, eu não queria fechar. Né? Então, eu tive que... Cara, desapegar do velho é muito difícil. A gente é muito apegado. Sim. Só que tudo na nossa vida é uma energia e um espaço que você precisa ocupar. Se aquele espaço está ocupado, você não consegue dar espaço para o novo. Então, muitas vezes, deixar o antigo, deixar o velho para trás e dar espaço para o novo é uma projeção de fé que você tem que colocar, fé no seu potencial, na sua experiência, na sua trajetória, fé em Deus, para quem acredita em Deus. Fé, você tem que ter fé de que o novo vai ser melhor que o velho. E nem sempre a gente acredita que o novo vai ser melhor que o velho. E é por isso que a gente fica na mesma. Tem alguém aqui que está te mostrando, ó, esse caminho aqui vai te dar 10 vezes mais. Será? Você fala, não, mas eu já tenho esse pouquinho aqui, e você fica apegado ali naquele pouquinho, você não consegue abrir mão daquilo. E eu me senti assim. Quando eu fiz meus primeiros 100 mil, eu me senti assim, eu falei, caramba, mano, estão me falando isso já tem 4 anos. E só agora é que eu consegui fazer isso. Então, veio a pandemia, eu fechei a escola praticamente. Mas você fez 100 mil antes da pandemia? Não. Foi exatamente na pandemia. Veio a pandemia em abril. Vamos lá que eu fiquei curioso. 6 dígitos, né? No dia 12 de abril, eu conversei com meu amigo. Falei, mano, cara, acho que eu vou ter que fechar a escola, porque tá sem aluno. Eu já peguei todos os alunos, desci a mensalidade deles para eu começar a atender eles online. Sim. E aí peguei todos os alunos da escola, que eu tinha ainda, uns 30. Falei, gente, ó, vamos fazer online, vou descer a mensalidade de vocês. Então, o cara que pagava 300, caiu para 200. E aí eu fiz 2 grupões. Falei, ó, se você, além de pagar menos, você vai assistir aula 2 vezes por semana. Terça e quinta. Terça e quinta, às 8 horas, você vai entrar na plataforma ali no Zoom e vai assistir aula comigo. E aí, a galera até curtiu. A galera até falou, não, vamos lá, tamo junto. Os que ficaram, né? E eu tinha mais tempo, pelo menos durante o dia, para estudar. Então, eu caí de cara, estudei Facebook Ads. Estudei muito, mano, muito. Fiz minha primeira landing page, fiz minha primeira página de vendas. Eu mesmo fiz. Ficou muito feia, inclusive. Mas vendeu. Mas você fez. É o feito, né, mano? Então, e detalhe, né, que são medos que travam a gente, né, Toninho? Sim. Porque às vezes a gente fala, porque se eu fizer vai ficar feio, aí você não faz. E as coisas não acontecem. Hoje, não sou eu quem faz. Hoje eu tenho um designer, mas se eu não tivesse começado lá atrás, eu não teria, talvez hoje, um designer, eu não teria uma equipe que fosse trabalhar comigo, porque foi o começo de tudo. Então, eu estudei tráfego pago, eu estudei sobre vendas, eu estudei alguns roteiros de vendas, eu estudei sobre gatilhos, eu fiz um estudo. Esse meu amigo falou, Renato, não se trata só do que você precisa fazer, se trata do que você precisa não fazer mais. Então, ele falou,
para começar, você tem que parar de atender as pessoas no mano a mano, precisa parar de atender presencial, precisa parar de atender individual, porque essa pessoa não paga teu tempo. Essa Nossa, mas pessoa era não tudo que paga tua você hora. tinha de resultado. Era a galera Exatamente. do presencial. Ele falou, para de atender presencial. Para de atender no seu estúdio. Usa seu estúdio para você gerar o seu conteúdo, para de atender os outros. Uhum. Então, a partir de hoje, você vai focar no Facebook, vai estudar Face Ads para você Uhum. aprender a fazer o seu patrocinado, você vai aprender a fazer sua landing page, vai estudar o Pixel e você vai estudar vendas para montar o seu roteiro. Isso foi Então, dia 12 então de... você ouviu esse cara? Eu ouvi esse cara. E aí, dia 12 de Caramba. abril, foi essa conversa. E dia 14, Toninho, eu comecei a pôr o plano em prática. Aí, o que aconteceu? No dia 14, eu fiz meu primeiro patrocinado. Ó, Falei, fiz meu criativo, fiz meu patrocinado tá e tal. nascendo, hein? E entrei aí no perpétuo, né? Então, eu tive que fazer uma página de vendas, fiz um vídeo para a página de vendas, Aham. fiquei noites editando esse vídeo e tal. E eu que fiz tudo. E fiz um criativo, né? Levando a galera para a página de vendas para poder vender meu produto ali. E aí, o que aconteceu? Do dia 14 de abril para o dia 30 de abril, em praticamente 15 dias, eu fiz os meus primeiros 35 mil reais. E eu investi, na época, 3 mil reais. Eu estava com um ROI mais de 10. Você entendeu? Então, eu estava gastando 20 reais para vender um curso de 397. Uhum. Então, estava incrível. Eu falei, caramba, dá certo, dá resultado. E eu comecei a pôr mais dinheiro, comecei a investir mais. E aí, depois, nos primeiros 28 dias, né, ou seja, do dia 14 de abril até ali o meio, quase o meio de maio, abril-maio, do dia 14 de abril até o meio de maio, eu faturei meus primeiros 100K, nos primeiros 28 dias. E eu falei, caramba, mano, que legal esse negócio. Eu comecei a fazer mais criativo, comecei a me desenvolver mais, fechei a minha escola, né? Contratei uma equipe, mas os primeiros 6 meses de trabalho, eu fiz praticamente essa construção sozinho. E o Bruno, que é um cara que trabalha comigo, e é meu sobrinho, inclusive, e ele, cara, um cara muito esforçado também, muito batalhador, tá aqui comigo sempre, aberto a querer estudar, aberto a querer aprender. Então, eu acho que esse é o maior ponto, né? Você tem que estar aberto a querer aprender, porque as coisas na internet, elas ficam velhas muito cedo, muito rápido. Então, acho que esse é um dos principais desafios. Você tem que se renovar todos os dias, sabe? Então, no último ano, eu consegui faturar o meu primeiro milhão. Caramba, que forma. isso? 1 milhão de reais? No meio de uma pandemia? Em meio de uma pandemia, rapaz, com música, que o pessoal fala que não é profissão, não com dá canto, dinheiro. Que isso, cara? Com canto, e foi assim muito bom pra gente. No mês de junho, julho do ano passado, parece que deu um pico, né? Foi um momento assim muito alto, a gente vendeu muito bem, e aí a gente começou a também aprender um pouco mais sobre esse mundo dos lançamentos, né? E a gente começou a fazer alguns lançamentos. Os nossos lançamentos não foram muito bem sucedidos, mas a gente nunca ficou com prejuízo, né? Bom. Então a gente fez uns 4 lançamentos até aqui. Estou trabalhando num 5º e a gente está aí, firme e forte, batalhando. Uma coisa que eu acho interessante da sua vivência, inclusive em escala de alavancagem, é que você poderia ter sido um babaca quando um cara maior chegou perto de você e falou assim, ó, o caminho é aqui, irmão. Esquece tudo que você tem e vem pra cá. A Bíblia diz, inclusive, que a humildade procede à honra, né? Então, quando o cara ouve um tubarão e ele acata e faz, o resultado tá aí, mano. Você, no meio da pandemia, na pegada tradicional, os alunos presentes, tudo ali, eu atendo você aqui, você montou um pocket show pros caras cantarem, o cara ia aprender a ser cantor e artista ao mesmo tempo, né? Com certeza. E você focou nisso, mas não era exatamente o que viraria o seu negócio. Então, quando vem um cara maior e fala assim, cara, esse é o caminho e você atende, isso pra mim é um show de humildade tremendo, porque você ouviu a voz da experiência e o resultado tá aí, com 1 milhão de reais na pandemia. Vamos pro 5º lançamento? Vamos para o 5º lançamento agora em outubro.
a gente está estudando bastante uma coisa legal também. No último domingo, agora, no domingo passado, eu fiz a minha primeira mentoria de marketing digital. Ó, eu É, assisti uma mentoria sua, presencial. musical no YouTube, lá no seu Aham, canal. Eu sim. assisti os três, né? Legal. E agora então você já tá migrando pro marketing digital de vez agora. Não é nem que eu estou migrando, é porque o que eu vejo dessa área dos professores de canto, né, da Hum, galera envolvida com música, é, cara, a maioria dos eventos de marketing digital que eu vejo aqui em Alphaville são eventos que são muito bons e eu acredito que vale cada centavo. Mas certo. são eventos que a galera vai pagar aí 6, 7, 10 mil reais. E aí eu te pergunto, pô, será que o professor de canto hoje do Brasil tem condições de pagar 10 mil reais É, numa... Calma aí, voltou. voltou. Tem condições de pagar 10 mil reais numa mentoria de marketing digital para dar uma alavancada ali Uhum, no negócio próprio e tal? E a resposta é não. Então, assim, para eu ajudar a minha classe, os professores, né? Até porque hoje o Vocal Pro, ele é um curso que ensina o cara a dar aulas. Então, eu quero que o cara aprenda a cantar. Eu explico para o cara que eu ganho dinheiro da música por vários caminhos. Eu não uhum, sou só professor de canto. Eu não estou só no marketing digital. Cara, eu sou arranjador vocal, eu vou com o artista para o estúdio fazer a direção da voz dele, eu vou lá massagear a garganta do cara para antes dele entrar no show, uhum. eu faço produção musical, eu já tive estúdio, então eu cobrava por hora para o cara gravar no meu estúdio, eu já vendi esse tipo de serviço. Então tem vários caminhos para o cara fazer um dinheiro na música, e quanto mais caminho você tem, mais você agrega Claro. valor para o seu trabalho. Então, o que eu explico para a galera no Vocal Pro, lá na faixa preta, é que eu falo, galera, ó, vocês fizeram 7 níveis só de canto. Nesse 8º nível aqui, eu vou explicar para vocês que o que me fez faturar alto foi tudo que eu sei extra o canto. Então, tudo que você aprender extra música, extra canto, é que realmente vai tornar você um profissional competente para Uhum. poder empresariar sua própria carreira. Então, eu creio que esse caminho é muito bom. Então, como eu vejo uma classe de professores, de gente que gosta de música, com uma condição às vezes mais baixa, eu abri as portas da minha casa e Ó, fiz uma mentoria para 10 pessoas. E foi a primeira vez, né, que eu parei para falar sobre isso. Eu achei muito legal, eu achei muito que enriquecedor. massa. Foi enriquecedor para mim e foi enriquecedor também para a galera Aham, que esteve presente e que talvez seja o começo de algo, porque eu fiz essa parada mais direcionada para esse público mais musical, entendeu? entendi. Então, mas serve para qualquer um. Tenho certeza que muitas das informações que eu passei aqui, o cara que aplicar para virar um afiliado, ou para se afiliar a qualquer outro produto, ele vai conseguir vender também. Me fala uma coisa, você bateu 100 mil, qual que é o sentimento, mano? Um cara que nunca bateu 100 mil reais na conta, mesmo depois da porrada do lockdown, tudo fechado, e se Uhum. sair na rua leva multa, e se brincar, a polícia prende. Qual que foi o seu sentimento em bater 100 mil, mano? Na conta você fala, Cara, cara. quando você vê que dá, quando você faz a primeira vez, eu acho que você vê que 100 mil é só um número. 1 milhão é só um número, Entendi. sabe? Isso é só um número. E às vezes a gente não chega nesse número porque a gente pensa que esse número é mágico, ou que a Uhum. nossa vida vai mudar da noite para o dia porque você fez esse número. E não, a vida continua, o Continua, trabalho claro. continua. É claro que agora, pô, a gente tem mais infraestrutura, tem mais condições de fazer aquilo que a gente idealiza, Uhum. né? Mas eu percebi que destravou uma parada muito louca na minha cabeça Hã? sobre querer alçar voos mais altos, entendeu? Eu fiz essa pergunta, Renatinho, num sentido do seguinte, vou te explicar melhor. Nós temos muitos alunos que estão assistindo a gente e outros que vão assistir, que estão começando. E Uhum. talvez eles não peguem um desafio tão porrada que você pegou do. Fica em casa. Vou falar a frase correta. Fica em casa. E aí te deu uma quebrada. Te atrapalhou seus negócios, inclusive que você acabou de montar. Muita gente que vai assistir e muita gente que está assistindo, eles estão em escalada inicial. A galera tá começando agora, tem poucos com experiência, uma grande galera com nenhuma experiência. Então, quando eu fiz essa Uhum. pergunta, cara, é 100 mil reais, velho. Entendeu? O cara não imagina nem com 10, quem dirá com 100.
É exatamente o Renatinho que ganhava 8 e falava, pô, R$ 8.000 tá lindo pra mim. Aí, não, Renatinho, esse não é a linha é essa. Então, quando eu faço essa pergunta, eu guio exatamente para essa galera que está começando agora, nossos alunos e nossos amigos, ouvirem de um cara que fez R$ 1 milhão na pandemia, que não é tão comum assim. Porque na internet, a gente conhece bastante, tem muito oba-oba, né, mano? Tem muito Sim, oba-oba. sim. Eu vi muitos amigos meus quebrarem e não conseguirem se reinventar, né? E eu acho Caramba. que também a grande questão, Toninho, é aquilo que a gente comentou agora há pouco. O online é muitas coisas. Uhum. Então, eu acho que a galera precisa dar um primeiro passo. A galera precisa falar o Hum, que eu posso fazer hoje com o que eu tenho na mão. Eu tenho só um celular. Dá para fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente se trava de fazer alguma coisa porque a gente não tem aquela câmera, aquela luz, aquele equipamento, entendi. aquele profissional e tal. E não, você tem que aprender. Eu não posso falar, acho que não é certo, nem certo eu falar que eu comecei no online ano passado. Eu não comecei no online ano passado. Desde que eu abri minha escola, que eu comprei a câmera, que eu comecei a lidar com imagem, que eu comecei a divulgar na internet o curso presencial, eu já comecei a entrar na internet ali. Inclusive, como você era sozinho, você teve que aprender literalmente de tudo, Eu né? tive que aprender a editar um vídeo, eu tive que aprender como que eu abro um Adobe Premiere, o que eu Uhum. faço com isso? Meu Deus, ainda não sou um expert nisso, tá? Não, eu não vendo esse trabalho, Sim, mas é sim. uma coisa que hoje, se eu parar, eu faço meu criativo aqui de boa. Entendo mais dos formatos, entendo o que o Facebook aceita, o que não aceita. Um outro ponto, eu estudei o Facebook Ads. Então, até Ah, teve um período que eu contratei uma empresa para fazer o meu tráfego e o meu curso ficou mais caro. Meu ROI diminuiu. uhum. Então não foi bom. Por quê? Porque eu senti que eu tinha um delay muito grande de informações. Eu mandava um criativo para o cara 10 horas da manhã na sexta-feira, às vezes na correria ele não conseguia postar na sexta, só ia postar na segunda. Ou então ele postava na sexta e tinha um erro de português ou algum erro ali que impedia que as pessoas comprassem o curso no final de semana, Uhum. e enquanto está gastando dinheiro. Então eu senti que eu comecei a gastar mais para vender o curso porque eu não tinha o cara do tráfego do meu lado. Entendi. Você tem que ter o cara do tráfego do seu lado Inclusive, para até você então era poder. você. Era eu. Aí eu Uhum. passei por uma empresa, essa empresa ficou fazendo 5 meses. E aí esse ano eu voltei a fazer meu tráfego. E é a Entendi. primeira vez que eu estou dirigindo o tráfego de um lançamento. Então Ah, estamos no então nós quinto vamos lançamento, pro quinto lançamento com você literalmente de frente. eu de frente fazendo o tráfego. Caramba. Então, o primeiro lançamento você fez? Quem fez? Não, não, não. No primeiro lançamento foi eu quem fiz também. Só Aham. que o primeiro lançamento ele foi muito Nutella. Por quê? É, é, é... Primeiro porque a gente ainda tinha uma demanda reprimida muito grande. Tá, mas quanto que E deu o as primeiro lançamento? métricas. O primeiro lançamento eu investi R$ 3.000 e Hum. faturei R$ 32.000. Não foi tão ruim. Foi tão ruim. Não foi tão Pro ruim, cara mas que não tinha foi de. experiência. Então, ó, eu vacilei demais na captura de leads. Eu não sabia ainda muito sobre como operar o lead lovers, como disparar e-mail. Eu não sabia, cara. Olha só, Então, nós estamos com quase 300 pessoas online aqui, hein? olha aí, olha aí. Então, assim, Sejam eu todos não muito bem-vindos, sabia, Toninho, inclusive. o que eu estava fazendo. Eu não sabia. Hum. Então, eu fiz assim no escuro, de ver. Eu via algumas pessoas fazendo e falei, acho que é assim. E fui lá e fiz. Então, eu tinha uma demanda. Tanto que o faturamento, no último dia de live, no dia que eu fui fazer a venda, Hum. é, eu tinha 200 pessoas online e vendi 120 cursos. E É, hoje, eu vendi 50, mais de 50%. sim. Então, assim, essa métrica tá errada. Ela tipo assim, ela não existe isso em outros lançamentos. Você não vende 50% para 50% da galera que está assistindo. Não é normal. E isso não se repetiu nunca mais nos outros lançamentos. Não se repetiu. Então, em outubro do ano passado, eu fiz um outro lançamento, um segundo lançamento, eu investi Hum. R$ 80.000, capturei ali 50 mil leads, Hum. fiz lá, eu vendi, eu empatei, a gente vendeu R$ 94.000. Então, Uhum. no lançamento, a gente ainda não acertou a mão, sabe? No Entendi. lançamento, a gente sente que ainda não acertou de jeito, assim. Então, talvez a gente tenha errado na oferta, no público, no preço do produto, mas a gente está de olho, a gente está ali antenado. Cada lançamento que a gente faz, a gente está antenado, a gente pesquisa, inclusive agora, a gente sabe o que pesquisar, né? Então, a gente talvez antes nem sabia o que Uhum. pesquisar, e isso tem sido muito importante para a gente.
Chegando agora aqui a 427 telespectadores, hein? Pessoal que tá online aí, Ó, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, hein? Podia estar assistindo aí novela. O que novela tá passando aí, ô? Tieta? Rei do Gado? Podia estar assistindo o Rei do Gado aí, mas tá assistindo a gente aí. Sejam todos muito bem-vindos. Renatinho, chegamos à casa do meio milhão. E aí? bom, chegamos então em novembro, fizemos um lançamento. Esse lançamento foi muito trabalhoso, a gente se dedicou bastante, fizemos os criativos, organizamos o tráfego, fizemos pesquisa com o público para saber, pô, faixa salarial, de onde que o cara era, Uhum. o que ele queria aprender, para ver se alinhava, né, um pouco mais as coisas. E no final das contas, a gente entendeu que a gente errou no preço ou no público. Oh, o lead Por quê? estava errado. Não sei se ele estava errado. Eu conversei com a minha gerente da plataforma de vendas depois, e Isso aí é ela falou, importante, hein, Renato, Renatinho? Isso aí é muito importante, hein? Tem uma é, métrica e ó, não eu, saiu eu como conversei com a, planejado. isso, eu conversei com a minha gerente, ela falou, Renato, ó, no dia do lançamento, você fez, tipo, quase 200 vendas. Dessas 200 vendas, é, 25 pessoas pagaram à vista. O resto parcelou em 12 vezes. Isso significa que esse ticket estava um pouco alto, talvez, para essa galera, Entendi, né? Para esse público. Talvez se eu tivesse cobrado uns R$ 100 a menos, talvez eu tivesse vendido um pouco mais. Mas eu entendi. não sei também se eu estaria disposto a, naquele momento, desvalorizar o meu produto Uhum. naquele preço. Então, assim, cara, acho que de tudo fica aprendizagem, entendeu? Perfeito. De tudo fica aprendizagem. Do ano passado para cá, Toninho, as vendas elas caíram Hum, consideravelmente. Mas uma coisa que não cai, detalhe, caíram porque existe uma concorrência muito maior, uhum. existe mais gente fazendo. é, eu consigo enxergar alguns motivos para colocar esse motivo dessa queda. Certo. Mas isso não faz com que pare. Isso não faz com que pare. Ainda mais se você tem um produto que é bom, se você faz o seu produto com carinho, se você sabe o seu diferencial no Uhum. mercado, cara, você sempre vai vender. Se você sabe o que está fazendo ali, você sempre vai vender. Então, eu continuo vendendo. Hoje eu tenho outras formas, eu estou no perpétuo, Uhum. vou fazer um lançamento, e eu tenho uma pessoa aqui que atua com os leads, né, fazendo vendas diretas. Positivo. Então, assim, a gente está sempre vendendo, todo dia está vendendo. E quando você tem o seu produto e você está vendendo todos os dias, cara, não tem como cair de uma vez. Não tem Como é que como. Você você sempre está trabalha vendendo? hoje com seu suporte, já que você faz o suporte presencial? Como que você lida com Uhum. essa galerona que Então, chegou aí? eu não faço suporte presencial, Hã. eu faço suporte pelo WhatsApp, Ah, entendi. tá? Eu faço suporte por WhatsApp. Então a pessoa ela está treinando lá. Eu fico aqui no WhatsApp ligadinho, das 9 da manhã às 5 da tarde. Uhum. Então o cara está lá estudando, ele pintou uma dúvida e manda um áudio cantando. Tem aluno que até faz uma videochamada rapidinho, Renato, vê se está certo. Manda um vídeo e nesse momento eu vejo, observo, Uhum. escuto, dou uma atenção para o cara. Então, inclusive, dos cursos de canto que a gente conhece por aí, o nosso suporte é um dos únicos que funciona, porque eu Ó, mesmo é quem faz. Né? Então, é um suporte que funciona, eu estou sempre conectado, o celular está até aqui do meu lado, eu estou sempre conectado, sempre passo, falo com a galera, respondo a galera. uhum. E detalhe também é que quando o cara entra numa faculdade, entrar na faculdade é a parte mais fácil. A parte mais simples é o cara comprar o curso. Uhum. Tanto que a gente montou um e-mail, quando o cara gera um boleto e ele entra no curso, a gente fala que o cara tem que tomar cuidado com a maldição do boleto. Já ouviu falar da Hum, maldição do boleto? eu já vi falar. Conta pra nós aí. O cara recebe um e-mail falando cuidado com a maldição do boleto, porque muitas vezes você se dedica para comprar um curso ou para entrar ali naquele objetivo que você está buscando e a sua mente quer te enganar dizendo que Uhum. você, ao comprar o curso, já chegou lá. Mas não. Comprar o curso, imprimir o boleto, é só um primeiro passo Exatamente. na Ainda há todo um direção processo de estudo, né, mano? só um primeiro passo na Uhum. direção daquele objetivo. E que, se você gerou o boleto, cara, esse primeiro passo foi dado, agora você tem que dar os outros.
e que são os principais, que é pagar o boleto, entrar no curso e organizar o seu tempo para que você estude. Então, cara, tem muito aluno que, eu gosto de cantar por hobby, e às vezes não faz o curso completamente. Muito aluno. E assim como a gente tem aqueles alunos que são mais os febrões, né? Aquele cara que, nossa, fominha de querer aprender e que tá ali em cima, vendo cada detalhe, tirando cada dúvida. Eu gosto de aluno assim. Eu gosto de aluno que tá ali Tá em colado, cima, né, aprendendo, mano? tirando... Nossa, esse aluno me motiva. Você entendeu? Como eu falei, se a gente começar a falar de música, a gente vai falar uma tarde toda, a gente vai falar o tempo todo. Então, o cara que eu vejo que tá nessa mentalidade, que tá nessa frequência, é muito fácil de trabalhar com esse cara. É muito fácil de ouvir a dúvida dele e poder, cara, mandar um áudio sorrindo para ele e falar, cara, pô, legal isso aqui que você está fazendo, mas, mano, presta atenção. Tenta fazer mais dessa forma, mais aberto, mais fechado, desse jeito. É gostoso, eu gosto de fazer isso. Você entendeu? Então, Demais. eu me sinto um cara muito privilegiado por poder viver da minha música, viver da minha arte e poder influenciar. Hoje, o meu Vocal Pro está em 22 países. Mais de 4.000 alunos e gente, inclusive, que vai virar professor de canto, gente que só está aprendendo como hobby, gente que quer cantar no barzinho, que quer cantar na igreja, enfim, são vários segmentos diferentes e a gente está continuando, é daí para cima, daí Que para a demais. gente continua progredindo. O Bruno tá assistindo aqui, o Bruno tá em Cancún e tá assistindo aqui e pediu pra te fazer uma pergunta. Como que você reage às pessoas que falam que você virou vendedor de curso, diminuindo você, porque é da área da música e tal? Como é que você se sente quando você recebe esse feedback? Eu não entendi a pergunta, quando a pessoa faz o quê? Quando ela deprecia você em relação assim, eu sou vendedor, esse aí agora é vendedor de curso. Renatinho agora é vendedor de curso. Cara, Inclusive, nós estamos com a gente tem... quase na trave, quase 600 pessoas online, hein? Olha aí, que legal. Cara, eu acho que assim, eu sou um cara que eu era muito encucado com a opinião das pessoas. Eu tive uma fase da minha vida, eu era um cara tímido, eu não conseguia me expressar direito. Inclusive, depois de adulto, Toninho, eu descobri que eu só continuei fazendo as aulas de canto lá atrás, com 11 anos, 12 anos. Eu só continuei porque a música me ajudava a expressar algo que eu não conseguia expressar falando. Entendi. Então, 10 anos depois, quando eu vou fazer terapia com um psicólogo, eu descubro que a música ela é muito mais do que técnica, que ela é muito mais do que, sabe, do que um hobby. Ela é uma forma de me expressar. Eu respiro música, é uma forma que eu tenho de me expressar. E hoje, apesar de eu falar um pouco mais, de eu falar, de me comunicar um pouco melhor, naquela época eu não fazia, eu não conseguia. Entendi. Se você desse um tapa na minha cara, eu ia ficar quieto. É um bundão. Então, eu demorei para conseguir entender isso. Então, eu demorei para aprender a filtrar críticas e entender que o cara que não trilhou o caminho que você está trilhando, ele não tem moral nenhuma para falar de você. O cara que não fez o que você está fazendo, ou o cara que não chegou lá, é tipo assim, Renato, meu pai falou que não dá para aprender a cantar. Eu pergunto assim, ele canta? Ele é professor? Então você vai acreditar no teu pai que não canta e não é professor, ou você vai acreditar em mim que trabalha 18 anos com isso? Renato, meu pai falou, meu tio falou que é um negócio muito estranho esse negócio de vender curso online. Ele vende curso online? Não! Então, assim, o cara que chega em mim e quer me desmotivar, falando, agora virou vendedorzinho de curso e não sei o quê. Eu falo, mano, o que esse cara é? O que ele tá fazendo? Então, claro, com muito respeito, ou não, com muito respeito ou não, se o cara não trilhou o caminho, se ele não trilhou a jornada, se não é um falastrão que só fica jogando palavras ao vento, ele não sabe se ele está desmotivando alguém. Mano, tem caras que acabam com o sonho das pessoas aí por nada. A internet é cruel. Sim. A internet é cruel. Então, a gente tem que filtrar esse tipo de crítica, que nem é crítica, né? Mas tem que filtrar, cara. Eu filtro com muito de boa, filtro de boa. Às vezes entra alguém ali e fala alguma coisa. Antes eu tinha receio até com coisas de aparência, né? Porque quando você vai pra internet, você tem que se aceitar, né? Então, às vezes eu fazia um stories e olhava pro meu nariz. Falava, puta, que narigão, mano. Nossa, velho. Que zoado. Minha careca, minha cabeça, ou aquilo. E aí eu postava
pô, vídeo cantando, né? Posta um vídeo lá no YouTube, e aí vem alguém e fala que dentes horríveis. Que Vem isso, cara? alguém e fala, nossa, como esse Renato é estranho, eu prefiro o fulano, sabe? Não. Então, se você... direto, mano. Normal acontecer isso. Normal. Normal. Então, às vezes, você faz um criativo que é para estimular a mentalidade da galera, e Aham. às vezes o cara não te entende, ou ele te interpreta muito mal, e ele vai lá e te xinga de ladrão, ou ele te xinga É. de... sei lá, fala que você está vendendo um sonho, né? E ele não sabe que a gente vive esse sonho todos os dias, Aham. né? A gente vive Exatamente. isso de verdade todos os dias. Então, é verdade. Mas o cara, ele tá tão incrédulo, ele tá tão frustrado com a vidinha dele, que ele precisa atacar você para te desmotivar também. É, Então, não aceito. é um ataque covarde, né, mano? É um ataque. Demais. E Demais. não é qualquer um que aguenta, não, hein? Não é qualquer um Mas que é aguenta essas legal porra. porque esses caras, quando eles comentam, e às vezes eles veem que sou eu respondendo, eles abaixam a guarda, entendeu? Eles abaixam. Já aconteceu muitas vezes deles comentarem uma coisa feia e eu ir lá e falar, mas por que que você acha isso? Vem aqui, vamos Nossa. conversar. E aí o cara falou, não, eu só falei por falar, né? Uhum. Não é Já nada dá aquela demais, regada, respeitar. né? Eu tô brincando, eu tô brincando. É... Cara, que demais sua história, velho. Que demais sua história. É um cara que fez aí mais de R$ 1 milhão na pandemia. Num conteúdo que não é tão popular, né, Renato? Embora É como eu tenhamos falei, muitos cantores no Brasil e tal, não é algo popular. Tão popular. E você vem pioneirizando isso aí de frente. uma coisa que é um fato, né? No Hum. Brasil, para você ser cantor, é, ter técnica não é sinônimo de sucesso. Hum. Então, tem muita gente que pensa, vou fazer aulas de canto para fazer sucesso, para que eu possa virar um cantor. E no Brasil, isso nunca foi critério, né? Então, Nossa. hoje, a maioria dos músicos que nós temos no Brasil, dos cantores, perdão, a maioria dos cantores que nós temos no Brasil nunca fizeram aula de canto. Uhum. Então, quando você pega, inclusive, bons cantores, gente que eu gosto da música, né? Uhum. Que você pegar um... Não estou falando mal, não, viu, gente? Estou só dando exemplo. Exemplo. Quando eu pego aqui um Lulu Santos, cara, Uhum. quando eu pego um Lulu Santos, um cara top do nosso pop brasileiro, eu vou ver um cara que começou como instrumentista e de repente começou a compor as próprias músicas tocando violão e começou a cantarolar as próprias Uhum. músicas e pronto, virou cantor. Então, o processo do cara não foi, não, comecei a estudar música, comecei a estudar canto e virei um cantor. Não, não é esse o processo do canto Uhum. no Brasil. Em alguns outros lugares do mundo, ter técnica é um pouco mais de critério do que no Brasil. Entendi. Então, quando você chega... Eu já ouvi histórias de alguns cantores nos Estados Unidos, por exemplo, que o cara aí chegava com a demozinha dele numa rádio, ele entregava para o radialista, e o radialista ouvia e falava, isso aqui é um lixo, não vou tocar na minha rádio. Então, existem casos, tanto que você pega hoje o cenário da música americana, e você vê cantores que, tecnicamente, expressam muito mais qualidade de voz. Uhum. Tá? Porque tem toda uma cultura musical, onde o pai e a mãe estão cantando em casa com a criança. Em algumas escolas você já tem aulas de música desde muito cedo. Então, a criança que aprende música com 5 aninhos de idade, quando chega com 15, já tem um domínio da arte que um cara que começa a estudar com 20 não tem ainda. Você É entendeu? por isso que você tá aí pra instruir a galera, né, Renatinho? Instrução, exatamente. Renatinho. Proporcionar para as pessoas o acesso à informação. Eu acho que o curso online ele é isso. Uhum. Ele desburocratizou o acesso à informação. Então, hoje, para o cara ter acesso a uma informação relevante na vida dele, não só sobre técnica, pô, eu quero fazer uma aula de inglês, eu quero fazer uma aula, seja lá do que for, eu não tenho burocracias, Uhum. cara. Eu vou lá na internet e encontro um curso que se enquadra na minha necessidade, no meu horário, no meu tempo. E eu vou aprender. Se eu me aplicar ali, eu vou aprender. Me fala uma É coisa desse aqui. jeito. Qual que é a diferença do Renatinho do tradicional, que tinha uma escola tradicional, tudo palpável, palquinho de show, pro Renatinho do online? Hum, cara, eu tô com muito menos medo. Eu acho Ó, que eu tinha muitos medos. forte, hein? Eu tinha muito medo de fazer as coisas, tinha muito medo da opinião alheia, tinha muito medo do que a galera ia pensar. E eu Uhum. fiquei muito tempo sem fazer as coisas por causa desse medo.
Eu posso dar um exemplo muito claro aqui, dizendo que quando começou essa parada da internet, do YouTube, as pessoas viravam para mim e falavam, Renato, por que você não abre um canal no YouTube? E eu Nossa. falava, é porque meu celular é ruim, a câmera não é tão boa. Isso lá em 2004, hein? Isso lá faz tempo. Por que você Uhum. não abre um canal na internet? Ah, porque não tem uma câmera boa. Meu celular é ruim. Aí eu fui, trabalhei, não tinha grana, né? Então, para eu comprar um celular, era, né, 12 em Uhum. 12 vezes. Então, Se tivesse comprei um mais vezes, até celular. fazia em mais vezes, né? Exatamente. E comprei um celular. Renato, por que você não grava vídeo para internet? Ah, é porque eu não tenho uma boa luz. E aí fica aquela coisa, né? A pele não fica bacana. Vai lá e compra luz. Renato, por que você não grava vídeo para internet? Ah, porque o celular ficou velho. Eu precisava de uma câmera, né, uma câmera profissional para poder fazer vídeos bons. E aí Renatinho, você vai lá deixa e eu te compra uma interromper aí. câmera. Eu queria que você desse boas-vindas às 800 pessoas que estão assistindo a gente aqui. Dá aí as boas-vindas pro povo Uh! aí, cara. Que é isso? Vírus! Top demais. Então, quando eu fui olhar para trás, Toninho, por que você não grava vídeo? Por que você não gera conteúdo? Ah, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Passaram 8 anos. Passaram Caramba! 8 anos. Então, o que eu posso dizer para a galera é, gente, o tempo passa, você fazendo ou não, o tempo é implacável, ele não vai parar para te esperar, ele não vai parar esperando você tomar uma atitude, ele não vai parar para esperar você deixar de ter medo de fazer as coisas, ele não vai parar. Quase uma Então, década refém, né, mano? quase uma década refém de um Nossa. medo, de uma insegurança. E aí, quando eu comecei a fazer, que eu dei os primeiros passos, com o que eu tinha, eu vi que dá. E isso serve para o online, no meu caso também, porque eu tinha medo de fazer um online também, porque eu ia ter Olha que dar muito só. a minha cara à tapa. Eu ia ter que falar de. Eu tinha medo de falar de preço, por exemplo. Pô. Sabe? Eu tinha medo de falar. O curso custa R$ 597. Eu tinha medo de falar. O curso custa R$ 1.000. Eu tinha medo de falar preço. Na hora de fazer o pitch, no final das lives, eu travava, eu engessava e tal. Só que eu precisei, Toninho, passar por esse processo. Eu precisei passar, às vezes, pelo medo, fazendo. Então, o problema não é sentir medo, o problema é deixar de fazer as coisas por causa do Uhum. medo. Sim. Você tá com medo? Vai com medo, porque isso vai te... Hoje eu tô aqui falando com vocês porque eu vivi essa experiência. Uhum. Se eu não tivesse vivido essa experiência, talvez eu não estivesse aqui. Talvez eu estivesse ainda morando lá na periferia, lá no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, Você morava então e no não bairro mais tranquilo do Brasil, né? Como diz o Sérgio mais de Salles, né? boa. Aquele mano, aquela mina. É isso aí. Então, assim, eu sou do Capão... Mano, eu morei 26 anos no Capão Redondo. Ó. Então, já para eu sair do Capão Redondo, olha que loucura, né? Olha que Cara, conta escravidão. pra gente dessa decolagem aí, cara. Isso aí é importante o povo saber. O povo quer saber. Cara, cresci, meus pais moram na periferia até hoje, Capão Redondo. E eu cresci lá, então, quando você cresce nesse lugar, para você é tudo normal. Uhum. Ah, o cara roubou alguém ali, É mataram alguém comum, né? ali. Putz, você viu? É tipo, claro, claro que hoje não tão normal, mas acho que na década de 90 a gente viveu um período mais tenso. Uhum. E de 2000 para frente, eu acho que ficou um pouco mais de boa. Aí eu lembro que teve uma vez que teve ataque do PCC aqui em São Paulo, que lá na Uhum. periferia ficou com medo. Então, eu consigo lembrar de momentos em que houveram pânico. Uhum. O famoso Mas toque de você recolher, cresce, né? toque de recolher isso. Eu consigo me lembrar, Toninho, de momentos. Uhum. Só que eu que nasci na periferia, para mim ali era normal, porque eu não conhecia uma outra realidade que era além daquela. Uhum. Então tem uma coisa que a gente casa, eu casei em 2014 e eu não sei por quê, mas a gente tem essa parada de querer morar perto dos pais. Hum. Não sei se mais alguém aqui da live se identifica com isso. Mas eu casei e quis morar perto do meu pai e da minha mãe. E tem uma parada, uma energia, bicho, que se você não corta o cordão umbilical de uma É vez, isso não aí. adianta. Não vai, mano. Se você não corta o cordão umbilical, você não deslancha, você não vai para frente. Então, eu me deparei com uma situação onde eu dava aula numa escola e aí o dono dessa escola teve um problema de saúde muito sério e ele precisou sair do Brasil e fechar a escola. Hum. E aí ficou 50 alunos assim, ó. Ficou 50 alunos, ou seja, eu tinha uma receita já para abrir o meu negócio. E Nó. mesmo assim eu não queria, porque eu não queria mudar do Capão. Olha só que absurdo. Caramba! Olha que absurdo. Olha que lavagem cerebral que os caras fazem na gente na escola, sei lá onde.
Eu sei que, cara, eu tinha a faca e o garfo na mão, e com um prato de comida na minha frente, eu estava com fome, e eu não queria jantar, e eu não queria Caramba. comer. Por quê? Porque, não sei se eu vou conseguir, eu já fiz as contas, já vi que vai dar, eu já vi que eu vou conseguir pagar as despesas, que vai sobrar tanto, que eu vou ter um salário assim, mas não sei, cara, vou ter que sair do Capão, Perde de eu tô vendo mamãe, mil perde e de uma papai. eu tô Poxa. vendo mil e um motivos para fazer a parada dar certo, para fazer a parada bombar, Uhum. mas porque eu não quero me mudar, porque eu não quero ir para um lugar melhor, porque, para quem não sabe, Vila Mariana é bem melhor do que Capão Redondo. E graças a Deus que eu decidi, eu e minha mulher, decidimos por essa mudança. Então, eu acho que essa primeira mudança, ela foi, assim, essencial. Uhum. Porque aquelas mudanças, o que você é há muitos anos, há muito tempo, é muito difícil de você mudar. Então, eu era 26 anos, um cara que era do Capão. Uhum. Mudar isso foi um choquezinho na minha cabeça, um choque para o bem, né? Uma coisa boa para mim. Uhum. Mas eu precisei trabalhar isso em mim, trabalhar um medo, trabalhar uma crença, né? E a minha mudança começa aí, quando eu saio do Capão Redondo e assumo um negócio físico aqui em São Paulo, no Vila Mariana. E Certo. aí eu começo a ver que, pô, o fato de eu ter mudado me trouxe um outro ar, me trouxe novos contatos, novas amizades, novas pessoas, Novas experiências, né? novas experiências e só coisa boa. Uhum. Então a gente não pode ter medo da evolução, sabe? A gente não Claro. pode ter medo, a gente tem que ponderar, tem que falar, cara, se eu for para lá, eu tô evoluindo, tô fazendo tudo de uma forma legal, tá direitinho? Legal, então por que não? Vamos evoluir, vamos para Uhum. cima. E aí, chegamos no digital. Hoje temos você que é um cara de experiência vasta. Fala para os nossos queridos alunos aí sobre o que é ser grande dentro do mercado digital e o que está em alavancagem, que você não parou, né? Você está em alavancagem ainda, vai para o Não, 5º lançamento aí para faturar mais 1 milhão. Deus quiser. Fala para a galera aí para a gente já finalizar Cara, e me conta aí. esse processo, as pessoas começam a copiar e ficar de olho em tudo que você faz. Uhum. Você passa a estar em evidência. Então, da mesma forma que você precisa tomar cuidado, você tem que ser responsável com tudo que você faz e com tudo que você fala para as pessoas. Porque as pessoas estão te ouvindo. Em algum momento aí da caminhada, elas estão te ouvindo e elas vão obedecer aquilo que você diz. Então, eu acho que o cara que está vendendo aquilo tem que viver aquilo. Se você vive aquilo na sua profissão, no seu dia a dia, pô, música é minha vida. Eu sou cristão e eu Uhum. faço música na igreja, mas, cara, eu faço música, a minha música é uma música que leva a transformação. Eu entendi que o meu propósito de vida é levar a transformação para a vida das pessoas. Eu entendi que o fruto, a semente que eu preciso plantar, né, essa semente já está dentro de mim, já nasceu comigo, já nasceu em mim. Eu tenho certeza que cada um aqui é único, cada um aqui é especial, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma trajetória, cada um aqui é especial, exclusivo, porque Deus não cria ninguém igual. Deus cria todo mundo diferente, é tão criativo que ele consegue criar cada um com uma história. E você tem uma história que pode abençoar a minha vida. Você tem uma história que pode abençoar a vida do Toninho. O Toninho tem uma história que pode abençoar a mim. Eu tenho uma história que pode abençoar o Toninho. E a gente não tem que estar nesse mercado para ser melhor que alguém. A gente tem que estar nesse mercado para ser melhor que a gente. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo amanhã. Então, eu não tenho que estar aqui para brigar ou para querer um lugar acima do Toninho, um lugar acima do meu concorrente de canto, por exemplo. Muito Uhum. pelo contrário, é legal a gente marcar um jantar, trocar ideia, debater estratégias que ele usa, que eu uso. E tem gente demais no mundo, gente. A internet está aí porque tem gente demais no É isso mundo. aí. E não é só assim uma concorrência, sabe? Eu sou muito a favor dessa unidade. Uhum. Né? Então, existem grupos de mastermind por aqui, de pessoas que se reúnem para trocar uma ideia, para falar um pouco sobre lançamentos. Eu acho isso super interessante, Uhum. porque às vezes com a história do cara você aprende. E é assim na nossa vida. Às vezes você tem um curso aí de fotografia, de costura, de, sei lá, de brindes digitais, não sei. E você, com o teu sorriso, pode abençoar a vida de alguém. E acho que tudo se trata disso, da mudança que você causa no outro, do impacto que você gera no outro.
quando você consegue resolver essa dor, né, nesse impacto que você causa na outra pessoa, cara, você se torna próspero e você faz com que outras pessoas sejam prósperas também. E eu acho que aí as coisas estão alinhadas. E assim é bom, assim é legal pra caramba. Sensacional. Poxa, Renatinho, muito obrigado, de verdade, Bem, pela grandiosa aula que você nos deu aí. O arroba do Renatinho já tá na tela aí, Murilinho. Murilinho já colocou seu arroba aí. Cara, muito obrigado. Foi um eu que imenso agradeço. prazer ter você com a gente aqui. E a gente tá junto, hein? Vamos marcar o nosso jantar em São Paulo em breve. Deus Beleza, quiser, irmão? mano, vai ser um Irmão, prazer. brigadão. Muitíssimo obrigado aqui pelo convite. E se um dia precisarem novamente, eu fico sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Estamos juntos. Obrigado a você. Um abraço pra você. Fica com Deus. Valeu, um Falou, abraço. galera. Tchau, Tchau pra tchau. vocês. Fiquem com Deus também e até a próxima.